Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que acontece muito antes da colheita, às vezes antes até mesmo da planta, da cana-de-açúcar expressar o seu potencial. Bom, quando a gente fala de produtividade da cana, a gente pensa muito na questão de clima, na questão de nutrientes, na questão até mesmo das variedades de cana. Mas uma questão assim, que realmente vai garantir o sucesso da lavoura, pode ser até o sistema radicular da planta, né? Então, para cuidar do sistema radicular, a gente tem muitas tecnologias hoje e a gente também tem alguns parasitas que podem aí impactar as raízes dos canaviais. E para falar não sobre o sistema radicular, mas sobre o cuidado com nematóides, o uso de novas tecnologias, né? E de biológicos também nesse segmento, a gente está aqui com a Letícia Meloni, que é Desenvolvimento de Mercado da BASF. Letícia, eu queria te agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar de cana, para mim, é sempre um prazer. Muito obrigada mesmo. Que legal, muito bom. Letícia, eu queria começar com a primeira pergunta. Quando a gente fala de produtividade, né, normalmente a gente pensa na parte aérea das plantas, né? Mas tudo começa nas raízes. Então, queria que você contasse um pouco, como agrônoma que é, qual que é a importância do sistema radicular da planta para o desenvolvimento, né, da cana-de-açúcar, na verdade? Sim. Bom, o sistema radicular é extremamente importante para qualquer planta, né, quando a gente pensa. Mas eu vou focando em cana-de-açúcar. Se a gente pensa que ela é uma cultura perene, a gente fala semi-perene porque a gente tem a licença poética. Mas é uma cultura perene. Se você deixar lá, ela vai perpetuando, vai liberando novos perfilhos, vai se desenvolvendo. Ela é uma cultura perene. E quando a gente colhe, aquele sistema radicular, ele formou todo o próximo canavial. Então, os pontos de crescimento na soqueira, né? E outra, a gente tem que pensar, né? O sistema radicular, no geral, ele absorve os nutrientes, ele vai carregar isso para que a célula consiga fotoassimilar isso e fazer com que ela absorva todo o resto, produza açúcar e etc, né? Então, a gente tem essas condições aí, tudo começa na raiz, né? A planta, a fotossíntese é essencial, a gente sabe, mas sem a raiz não tem água para fotossíntese, não tem nutriente, não tem nada. E se a gente for pensar em cana-de-açúcar, uma boa base, uma soqueira interessante que perpetue uma longevidade de canavial é totalmente dependente do primeiro do ciclo anterior, né? Do ciclo anterior. Perfeito. E quando a gente fala de raízes também, a gente pode comparar ela, por exemplo, a um sistema digestivo, acho que você até falou isso, né? Que ela é importante para a planta se desenvolver. Mas a gente poderia comparar com um sistema digestivo, por exemplo, como o nosso? Se fosse ver assim, podemos. Porque, na verdade, assim, a raiz, ela é a porta de entrada dos nutrientes, né? Então, seria como se fosse a nossa boca, por exemplo, né? E depois aí a absorção, essas coisas, o transporte é feito de maneira diferente. Mas tudo começa pela raiz, né? Então, realmente, a gente pode falar dessa forma. Seria interessante da gente fazer uma analogia. A primeira porta é a boca, né? Que a gente fala. E os nematóides, a terceira pergunta que eu queria fazer, os danos dos nematóides, eles são considerados invisíveis. Por que a gente fala isso, né? Que o parasita que hoje é um dos principais que ataca as raízes da cana, né, Letícia? Quando a gente pensa em nematóide, porque nematóide, primeiro que ele é invisível, ele é um organismo que não é visto a olho nu, é um microscópico, né? Então, praticamente a gente não vê. E fora isso, os danos, a gente fala invisível porque às vezes o agricultor não consegue enxergar esse dano como sendo de nematóide. Ainda mais em cana. Em cana a gente não tem um olho tão clínico para isso. Mas que eu te falar, até era a minha próxima pergunta. O pessoal confunde os sintomas com outras coisas? O produtor, ele às vezes encara, vamos supor que a gente está num período de veranico, vamos supor. Primeiro que a gente tem que pensar assim, a cana-de-açúcar tem variedades que são menos resistentes, tem variedades que são mais resistentes. E quando a gente pega isso já complica um pouco. Porque às vezes você tem um nível de nematóide grande lá, só que ela consegue se superar. E às vezes ele confunde com nutricional, falta de água. E quando falta água, os sintomas de nematóide ainda é pior. Então, quando não tem um comparativo, às vezes ele não consegue enxergar, né? Então, realmente, os danos, eles vão ser invisíveis. Porque não que são invisíveis do nematóide, mas que ele associa com outras
com outras vertentes, falta d'água. Esse ano mesmo vai ser um ano que, daqui para frente, dizem que vai ser difícil. É um ano que, às vezes, a gente vai ver mais sintomas aí aparecendo, só que não é a seca, né? Não vai se deixar... eu plantei uma variedade aqui que não está indo bem, né? Peguei uma muda não tão boa, né? Então, tem tudo isso. São tantos fatores que interferem no enraizamento, na produtividade, que às vezes se esquece do nematóide, deixa ele de lado. Me conta uma coisa, do que você tem visto aí nos canaviais que você visita, que você está sempre no campo. Hoje, praticamente, toda a área que você está visitando tem nematóide? Ou tem área livre de nematóide? Olha, estou para te falar assim que é muito difícil ter área livre de nematóide na atualidade. Se a gente coletar, vai ter. O que interfere é o tamanho da população desse nematóide, a variedade que está instalada lá. E eu vejo assim, os tipos de nematóide que tem no solo, né? Isso que vai interferir também na cana-de-açúcar. Mas livre, eu acredito que hoje em dia não se tem mais, né? Se fizer uma análise, com certeza você vai encontrar. Ô, Letícia, você falou de variedades, eu fiquei curiosa aqui. Tem a questão de variedade também? Tem variedades mais suscetíveis ou não? Tem variedades mais suscetíveis, né? Porque a gente tem hoje uma renovação grande, eu até ouvi falar, né? A gente pega os dados do IAC do último censo, a gente está vendo uma mudança de variedades para novas variedades. Isso. O que você está vendo nesse sentido, Letícia? Nesse sentido ainda, existem alguns pesquisadores que estão buscando essas novas variedades dessas novas levas aí, né? Até porque é um estudo complexo, né? Existem vários especialistas aí, inclusive no IAC, né, doutora Leila, existem pesquisadores no Nordeste, como a Andréia, que vem procurando entender isso também. Vários pesquisadores, não posso deixar ninguém de fora, a Unesp Jabuticabal tem o Pedro, e vão buscando. A gente conhece algumas variedades, né? A gente sabe, por exemplo, CTC4, uma variedade que aguenta bem, mas nenhuma sai ilesa. Né? Eu falo que todas perdem, né? Então, esse é um ponto importante. Mas existe sim. E é sempre bom eu vou escolher uma IAC, pesquisar, procurar saber se encaixa ambiente, se encaixa a produtividade que você quer, época de colheita, né, que é importantíssimo, e junto com isso, a resistência a nematóide. É bom você conhecer a tua área. Isso Perfeito. É muito importante. E o que você pode me dizer sobre a questão de potencial? Você falou sobre potencial, né, produtivo, como é que ele pode ser comprometido? O que você tem visto? Quais são as perdas que a gente vê do ataque dos nematóides na raiz das plantas da cana? Na literatura, diz que chega de 30% a 40% a perda por nematóide. Só que com aquilo que eu te disse, quanto mais vai se avançando, mais se perde. E hoje, quando a gente analisa como se faz o tratamento para nematóide, muitas vezes o pessoal, acho que hoje boa parte, estou para te dizer assim que grande quantidade de produtores fazem aplicação de nematicida no plantio, mas eles não fazem na soqueira. E a soqueira, aí eu te pergunto, que produto que tem residual de mais de um ano, que cana fica no campo mais de um ano. Imagine o ciclo todo, né? 7, 8 cortes. Então, a gente precisa repor esse controle, né? E se você for pensar, a gente já vai perdendo produtividade justamente por várias características que, se eu for falar aqui para você, nós vamos sair aqui daqui amanhã. Mas a gente vai perdendo produtividade a cada corte. Por isso que a gente tem a reforma. Se você tem nematóide, imagina... Você vai perdendo cada vez mais. Então, a sua longevidade de canavial, o seu retorno financeiro é comprometido. Então, muitas vezes, as pessoas se preocupam logo no início só. Não se preocupam com tudo que vem pela frente. E nematóide é um problema, porque esse ano é diferente do outro. E ainda cana-de-açúcar. Esse ano é um ano de laninha. Este ano é um ano de El Ninho. Este ano vai ter veranico. Este ano não vai. Está no Brasil todo, então é complicado, né? Quando a gente pensa nessas características, a gente precisa realmente se preocupar no manejo, na longevidade, em tudo que envolve o sistema radicular, né? E me conta uma coisa também, outra pergunta fora do script que eu pensei.
pessoal faz análise de solo, né? Que eu vejo muita pessoa fazendo aquele corte, assim, né? Que você vê a raiz da planta. O pessoal faz análise para ver quanto que tem de infestação, índice. O pessoal tem esse costume na sua visão, do que você está vendo? Eu acho que os grandes grupos, as usinas, assim, elas são mais preocupadas, né? Então, se elas enxergam que tem uma área de propensão, o que eles estão percebendo os sintomas e tal, fazem. E alguns grandes grupos fazem geral. Quando a gente pensa em fornecedor, são aqueles mais tecnificados mesmo que fazem as análises. Até porque não se tem o hábito. Como eu te disse, ele é invisível. Às vezes você não percebe isso, né? Então, quando a gente pensa em fornecedor, a gente tem uma dificuldade um pouco maior aí de fazer essas análises. Existe uma frase, Letícia, muito utilizada que é: o sucesso da lavoura começa antes do plantio. Isso vale para os nematóides também? Vale. É que isso que você falou agora é importantíssimo. Eu acho que não só para nematóides, quando a gente pensa em longevidade de canavial, que é o que a gente está buscando, né? Que a gente consiga levar esse canavial mais para frente, bem produtivo, que ele tenha o retorno que a gente precisa, né? Que entrega para a gente precisa desde o início. Então, todas as análises nutricional tem que ser bem feito. Para a gente ver nematóide, porque com nematóide você vai perder lá na frente. A gente precisa também investigar histórico de área para pragas, doenças. Tudo isso, a variedade que vai ser utilizada. Então, é um manejo totalmente integrado. Nunca a gente pode pensar ou ter um foco em uma coisa só, né? Eu vejo nematóide, como a gente estava conversando, ele é invisível e muitas vezes as pessoas negligenciam. Então, a gente foca muito no nutricional, mas nada adianta. Eu ponho o melhor adubo, eu faço a melhor calagem, eu faço preparo o solo da melhor maneira possível, né? Faço gesso, tudo que eu posso fazer. Só que o que adianta se eu não tenho raiz? Então, não vai entrar na planta, ela não vai absorver. Depois, os pontos de crescimento vão ser menores. Você vai ter menor perfilhamento a cada vez que você vai para frente. Então, tem gente que pensa em tudo. Só que aquele ponto do barril que a gente fala. Não adianta. Se tem um vazamento, vai sair a água do barril. Tudo tem que estar ali em harmonia para a gente conseguir fazer com que as coisas levem a gente a ter uma boa produtividade, né? E tudo mais. A gente falou que é um pouco invisível, mas tem algum sintoma que a gente já consegue analisar na planta para saber? E quando esse sintoma aparece, significa que a gente já teve perda de produtividade nessa planta? Sim, a maioria. A primeira coisa é amarelecimento. É como se fosse uma falta de água mesmo no começo. E também falta nutricional. É bem visível dessa forma. Só que nematóides costumam dar em reboleiras, às vezes. A maior parte das vezes, eles se dão em reboleiras. Então, a gente consegue identificar, como assim, só ali que está sofrendo? Às vezes, eles acham, a adubação não foi ali. Ou, o GPS deu um problema. Às vezes, se pensa isso, mas se você coletar, você vai enxergar. Os sintomas são muito parecidos com deficiência nutricional e falta de água mesmo. Murcha, folhas mais estreitas e tudo mais. Por isso que é muito difícil, né, você identificar. É muito difícil. E quais são hoje, Letícia, na tua visão, os principais pilares de um programa que a gente fala de prevenção, né? Como que a gente faz um manejo integrado de nematóides na sua visão? Então, o manejo integrado. Primeiro, a gente tem que conhecer a área da gente. Então, fazer as análises é importante, né? Hoje nós temos tantos laboratórios que orientam fazer as análises de nematóide. Quando a gente pensa em manejo integrado, usar uma variedade. Se eu já sei da minha condição, usar uma variedade que seja mais resistente, que tenha maior resistência, é importante. A gente também tem que suportar esse canavial de maneira a integrar tanto a parte nutricional com o manejo fitossanitário. Então, nesse manejo fitossanitário, vão os nematicidas, os biológicos, os químicos, e a gente vai integrando essas duas soluções para que a gente possa, essas soluções de tratamento, junto com todo outro manejo. Não adianta nada também. Tudo que você pode facilitar, então, para o nematóide, não faça. Então, vou usar uma variedade que ela é sensível. Não vou fazer adubação aqui porque já está... É pior. Então, nós temos que sustentar tudo e, além disso, usar um bom nematicida. E não só no plantio. A gente também tem que fazer ele na soqueira.
Hoje nós temos uma versatilidade de produtos muito grande, uma versatilidade de aplicação, biológicos muito eficientes, químicos muito eficientes, e é isso que a gente tem que fazer. Existe prática de manejo, algum tipo de manejo físico também para essa praga ou não? Olha, que eu conheça, não, porque às vezes até você pode esparramar, né? Mas eu vejo que o melhor manejo mesmo é o manejo químico. A gente vai fazer os tratos todos e o manejo químico ou biológico. O mercado de produto biológico, ele cresceu muito nos últimos anos e até a gente vem falando muito disso aqui na imprensa, né? O que você acha que explica esse movimento de aumento de biológicos? Você que está lá no campo vendo, você acha que, além de ter aumentado a quantidade de produtos que a gente tem, você acha que o produtor também está mais aberto ao uso desse tipo de tecnologia, Letícia? Eu acho que sim. Eu acho que, na atualidade, as tecnologias e as inovações são muito importantes. Muitas vezes, os biológicos não entregam somente a defesa fitossanitária, mas eles entregam também algum manejo fisiológico. Então, o produtor começou a enxergar isso também. É claro que isso de jeito nenhum anula o tratamento químico, tá? Eu acho que deve ser de maneira integrada as coisas. A base mesmo onde eu trabalho pensa muito nisso. Ela não acha que um substitua o outro, mas que a gente tem ali uma sincronia, né? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um produto que se usa no suco. E esse produto, ele tem o químico, como fungicida e inseticida, é o Munil-Biokit, a gente chama. E ele também tem um biológico. Esse biológico, por ter vindo da cana-de-açúcar, ele também integra as mesmas rotas parecidas ou pré-rotas que a gente tem da estubirulina da BASF. Então, isso prolonga o efeito do COMIT, por exemplo, né? Da estubirulina que está dentro desse produto do Munil. Então, eu acho que isso vem sendo enxergado pelo produtor. Que não é só o químico que vai resolver, mas eu acredito que o biológico entrega algumas coisas também que hoje já está sendo visto pelo produtor. Então, a entrega fisiológica também está compensando, não só a química. Então, acho que a gente não pode pensar mais como aquela coisa, como concorrentes, né? Não, eu não acredito que seja concorrente. Eu acho que o manejo integrado das duas tecnologias... Porque assim, vamos supor, se você tem um biológico, a maioria deles, é claro que nós temos as exceções, mas eles trabalham preventivamente. E o químico, às vezes, também tem preventivo, mas também tem solução. Então, quando a gente integra os dois, né? Quando a gente usa de maneira integrada, um manejo mesmo, a gente consegue ter melhores resultados. Então, a base realmente, eu acho que hoje, no setor, a gente não vê mais como uma concorrência, e sim como pares, que podem ser bem posicionados, podem ajudar bastante a gente. Então, me conta aqui, se você chegasse agora para um produtor de cana, o produtor fala, Letícia, eu acho que eu estou com infestação de nematóides, eu fiz já a minha análise de solo, constatei que eu tenho nematóides na minha área, fiz uma aplicação no plantio ou não fiz. Como é que seria a tua indicação, né, como especialista da BASF? O que você indicaria para esse produtor lá do começo até o fim, depois na soca da cana? Isso, então, por exemplo, na reforma, se ele já fez toda essa análise dele, ele vai seguir com um manejo nutricional, né, tudo adequado. Porém, nós vamos colocar no suco de plantio um nematicida, né? Hoje a BASF tem o Votivo Prime, que é um produto muito interessante. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, nenhum produto hoje tem um residual tão alto. E quando a gente tem a cana-de-açúcar, a gente precisa ter um sistema radicular bem desenvolvido, porque quando você tem, eu até brinco quando eu falo com o produtor, se você tem 10 raízes, você não pode perder uma. Se você tem 1000, você pode perder 100. Porque chega uma hora que você vai começar a perder para o nematóide. Só que você tem uma grande quantidade de raiz e isso não vai te afetar, né? Tanto quanto. Ainda mais se você for fazer um tratamento de soqueira. Então, o tratamento do suco é extremamente importante. Todo fitossanitário, não pode faltar nada. Então, a gente tem que ter fungicida, tem que ter um excelente inseticida e tem que ter um bom nematicida. Esse nematicida, ele tem várias formas, mas a BASF, por exemplo, fornece esse que é biológico. E o que ele faz, além de tudo? A gente integra na planta, além das ações de todos os outros produtos, a gente consegue entregar
um melhor desenvolvimento desse sistema radicular. Então, a gente tem maior formação de radicelas, porque é por onde o nematóide encontra, né? Ele encontra as raízes pelos exudados de raízes, aí alguns entram nela, outros entram e ainda fazem um cisto, né? Modifica a célula, e outros só enfiam um estilete. O maior prejudicial para a cana hoje, o mais agressivo, é o que entra, que é o Pratylenchus. Ele entra dentro do sistema radicular, vai necrosando, né? As raízes. Só que aquilo que eu te falo, o biológico, ele vai conseguir proteger por um bom tempo. Além de que, aí você pensa, né? Ele vai ajudar a proteger por um bom tempo. Vai fazer mais raízes, para que depois, na hora que começar a ter uma redução, porque o ciclo do nematóide é bem rápido, né? Tem uns que são mais lentos, outros mais rápidos, mas eu considero todos, mesmo o lento, mais rápido. Então, você pode ter um dano. Então, com isso, com a proteção que você tem do biológico, que a maioria deles formam filme, alguns colonizam ovos, outros não, da base coloniza o ovo. Da base coloniza os ovos. Sim, que ajuda a gente nisso também. É o Bacillus firmus, numa cepa bem exclusiva da base. E aí, a gente consegue, com isso, ter um desenvolvimento muito interessante fisiológico. Além de que muitos biológicos, como é o caso do nosso, e quando a gente pensa na competência de fazer isso, vai ser bem preocupada se vai fazer ou não. O produtor sempre no centro. A recuperação, às vezes, de certos nutrientes e a inserção no sistema e o transporte também é melhorado quando a gente tem o uso de alguns biológicos, como, por exemplo, o caso do Votivo Prime. Então, com isso, a planta fica mais forte, ela aguenta mais, porque não tem nenhum químico, nenhum biológico que aguente o ciclo da cana. Não existe isso. Então, você tem que preparar o vegetal para ele suportar essas intempéries climáticas, os nematóides. Então, é muito interessante. Eu acho que a gente tem que trabalhar integrado mesmo. Então, vem no suco do plantio, então, primeiro. E depois, como é que você faria a aplicação, por exemplo, em soca? Por exemplo, no caso da soca, a gente pode fazer até na modalidade. Pode fazer no corte de soqueira, pode fazer no drenche. Os biológicos tem que fazer nematicida. Não pode deixar de fazer. É igual muitos fazem só inseticida. Tem que fazer fungicida e tem que fazer nematicida. Não pode esquecer disso. Porque é um novo ciclo que se inicia. A gente acha a proteção, já foi a proteção da planta, né? E cada corte a gente precisa preparar para o próximo corte. Então, a gente cortou a cana, você pode fazer ele no corte, você pode fazer ele no drenche, você pode fazer ele na vinhaça. Na modalidade que você for fazer, o Votivo Prime, ele é adequado. Tem eu vejo que o tratamento é super importante de ser feito na soqueira, né? E quando a gente tem um produto versátil, que a gente consegue usar de maior facilidade, é excelente. Então, no corte também não pode esquecer, tá? Então, não é só porque eu fiz no plantio que eu não vou fazer no corte. A gente tem que... Porque o ciclo é rápido, aumenta-se muito rápido a população de nematóide, e aí o dano vai sendo maior, cada vez maior. Letícia, hoje em dia esses produtos, os bionematicidas, a gente pode chamar de bionematicidas, pode. Né? Eles são... Acho que até você já falou um pouco disso. Você pode aplicar com vários outros produtos ao mesmo tempo, né? Eles são muito versáteis nesse sentido, né? Olha... Não são todos que são versáteis, tá? Nós temos algumas dificuldades. A gente tem que ver, tem alguns produtos que são antagonistas. O que é um bom nematicida biológico, né? Ele, primeiro, a gente tem que ter uma boa formulação para misturas. Ninguém faz um produto só hoje. Ninguém faz. Vai fazer mais produtos, então ele tem que se adequar à mistura. Quando você tem uma boa formulação, facilita para o produtor. Porque você imagina, ele vai fazendo a recarga, vai fazendo recarga do produto para ir destrinchando a lavoura. E aí, entope bico, entope peneira, cria borra, então não é legal. Então, a formulação é super importante, né? Quando a gente pensa em formulação. Não são todos os biológicos que têm isso. Além disso, na minha andança aí pela cana, a gente faz muito comparativo dos nossos produtos com os concorrentes, até para entender os nossos concorrentes e também para levar uma boa informação para o produtor. E quando a gente vê, às vezes algumas misturas de biológicos são piores do que você não fazer. É mesmo? Por quê? Nossa, porque eles são antagonistas e às vezes você causa um desequilíbrio Não é só biológico, o químico também.
Existem alguns químicos que também, às vezes a gente aplica inseticida que faz uma mistura genérica, uma mistura eu mesma vou fazer, e eles são antagonistas. Também não é bom, você vai, em vez de ajudar É como se fosse assim, ó, esse queima e esse joga água. Entendeu? Então, seria como se fosse assim. Os biológicos também, eles são antagonistas, eles competem entre si, não são todos que são interessantes de mistura. Mas mas com químico, por exemplo, a maioria hoje tem, inclusive, aplicativo, tem informativo de se tem alguma mistura que não é competente. Mas para os inseticidas, que é o que se mais faz em soqueira, e também fungicida e inseticida no plantio, a gente tem pouca problema dos nematicidas que tem hoje. O Votivo Prime nem se fala, né? Letícia, eu queria que você me falasse um pouquinho como que o Votivo Prime, né? Como que ele interage, então? Você está falando de interação de produtos, né? Tem produtos que ele não interage. Como que seria a melhor interação? Qual que seria a melhor indicação para o uso dele, digamos assim? Olha, a gente com biológicos, a gente não encontrou até agora nenhum antagonista, nenhuma dificuldade. Com os da base, ele tem até uma sinergia. Então, a gente tem alguns produtos nossos que dão sinergia. O Aprinza, por exemplo, que está presente no Munil BioKit, a gente tem uma sinergia entre eles. Entram em mesmas rotas, estão em pré-rotas. Como eu te disse, eles se integram ali e agem na planta de uma maneira sinérgica, trazendo maior benefício. Tipo, uma soma de 2 dá 3, sabe? Então, é muito interessante. E, além disso, a gente vem com uma formulação que veio de sementes, né? Então, é uma FS. E é única no mercado. E isso também coopera bastante. A gente tem alguns casos, por exemplo, de recarga, o produtor tem que fazer a recarga, então é meio complicada essa parte. Mas a formulação é crucial também, não só para isso, mas também para as misturas, né? Então, com químicos, a gente não tem nenhuma restrição nossos produtos, mas existem alguns produtos que tem e cada empresa vai ter a sua restrição e vai comentar, né? Sim. Então, é bom sempre ler a bula, conversar com os representantes, porque existem algumas restrições. No nosso caso, a gente não encontra restrição nenhuma hoje, mas é importante ver há diferenças aí. E me conta uma coisa, do que você tem visto, você falou que vocês fazem muito comparativo, né, de um produto com o outro. O que vocês observaram, por exemplo, se a gente pensar na questão do sistema radicular, né, de ganho de raízes, ao longo dos anos, observando o Votivo Prime, por exemplo, a aplicação dele, o pós dele. Vocês chegaram a fazer alguma análise de solo? Nossa, muitas. O Votivo Prime, ele está presente em diversas culturas na base, né? E ele veio sendo desenvolvido nos últimos anos em cana-de-açúcar e foi uma das coisas que mais mais promoveu o produto dentro da base para a gente entregar. Como eu te disse, nosso foco é o produtor, né? Vou te dar um exemplo que eu estava, ano retrasado, foi feito numa usina aqui da região, inclusive um trabalho no plantio. E colheu-se a muda Nesse caso, era uma cana para muda, né, para fazer novos canaviais. E tirou-se cedo e deu ali 10 toneladas, mas era muito visível a sanidade do material. A gente só tinha feito no plantio, a diferença tinha sido o Votivo Prime. Quando nós deixamos o campo lá, fomos trabalhando dentro desse grupo e conversando, e aí alguém do campo nos chamou para ver a soqueira. O tratamento de soqueira tinha sido o mesmo para todo o campo. Só que aonde tinha sido feito o votivo, a gente tinha uma quantidade muito maior e uma altura maior de perfilhos e uma quantidade maior, inclusive, de folhas, aérea, o desenvolvimento. Então, nos chamaram para essa área. Quando nós chegamos lá e nós nos deparamos com o resultado, abrimos trincheira, tudo, é visível a quantidade de parte aérea, mas isso tudo foi preparado lá no plantio e não foi feito o Votivo Prime na soqueira. Se tivesse sido feito, inclusive, podendo se associar, por exemplo, ao Munil BioKit, né, teria ainda mais sucesso. Então, isso é muito visível. O Votivo Prime, nós temos outros trabalhos com consultores, influenciadores também do mercado, professores, pesquisadores, que também ele se destaca pela fisiologia que ele traz. Como eu disse para você, isso é um ponto muito importante para nematicida, porque nenhum se perdura até o final do ciclo. Ninguém tem um residual tão alto, nem biológico, né? Porque o biológico também vai perdendo a força. É normal isso, né? É biológico, né? E a gente tem ali, mesmo nessa longevidade, a gente tem esses benefícios. Porque a caixa
foi feita no ciclo anterior. Nesse campo que eu te falei, nós tivemos até 30 toneladas a mais. Não é sempre que acontece isso. São variedades responsivas, né? Também, né? Também, mas você pensa, ele escolheu bem a variedade, o local que foi plantado, fez bons tratamentos, todo o manejo integrado e, além disso, utilizou de um bom nematicida biológico. Nematicida biológico que trata, que protege a raiz, mas que também permite maior desenvolvimento radicular, vai te proteger muito mais do que um que só protege do parasita. Do parasita, exato. Ô, Letícia, me fala sobre clima, né? A gente passou por um período de seca grande. A gente teve chuva esse ano em períodos um pouco diferentes que a gente viu, né? Não sei daqui para frente que vai ser, mas com o El Niño tudo tende parece que a gente vai ter mais seca, né? A partir de agora. Sim. Como que esse produto reage, então, à questão de clima, né? Mais água, menos água. Ele ajuda a planta também quando você tem menos água. Sim. O nosso produto, ele, como eu te disse, a formulação da base é bem robusta. E ele é um produto que realmente vai auxiliar a planta nesse sentido. Em relação à temperatura, por exemplo, o Votivo Prime, 45 graus está de boa para ele. Ele é muito tranquilo. Por exemplo, o Bacillus firmus. Existem alguns outros nematicidas que, com temperatura, cai bastante a performance. Então, escolher um bom produto é essencial para você nesses tempos agora. Então, vai fazer plantio, na hora que você abre o sulco, naquela primeira camada ali, a temperatura é bem alta. Cai o produto, é que nem às vezes eu falo. Se você não tem uma boa formulação, até um micro-organismo preparado, porque não é qualquer forma que você pode colocar no campo, você não vai sobreviver nada. Você está colocando água, né? Então, assim, a falta de água, como a gente conversou no início, a falta de água, primeiro, o sistema radicular vai sofrer, né? E, além disso, todo o sintoma vai ser mais evidenciado. Então, é essencial que a gente proteja o canavial com um bom nematicida e que, se ele tiver um efeito fisiológico para ajudar a planta a emitir mais raízes, a se desenvolver, para que ele aguente mais, né? Quanto mais profundas as raízes, mais água ele consegue recuperar, mais nutrientes ele consegue assimilar. E também aqueles que têm uma ação fisiológica que faça com que o transporte desses nutrientes seja melhor, a assimilação seja melhor e a transformação desses nutrientes em assimilados que possam virar folha, açúcar e etc., a gente vai ter ali uma melhor performance. Então, é muito interessante nesse tempo agora, eu não abriria a mão. Perfeito. A gente fala de biológicos, a gente pensa muito no tempo de prateleira desses produtos, Sim. né? E eu estava lendo que um dos diferenciais do Votivo é a questão do tempo de prateleira. Eu queria que você contasse um pouco isso pra gente aqui, qual a importância disso, né, para um produtor hoje. Imagine o produtor, ele tem um biológico que tem 3 meses. Ele vai precisar fazer uma logística, a oportunidade de uso, ele tem que ser bem categórico no uso. Quando a gente tem 2 anos de shelf life, ele pode se planejar melhor para utilizar, não existe um planejamento tão prévio, né? Olha, com 1 mês eu tenho que já estar no campo. Então, a gente tem essa preocupação. O que mais que se preocupa o produtor? Muitos produtos biológicos precisam de refrigeração. Então, hoje, nematicida tem bastante no mercado, tem 2 anos. Agora, a refrigeração é meio complicado, né? Você armazenar, ter um armazenamento com refrigeração. No caso do Votivo Prime, você não precisa em temperatura ambiente na embalagem dele, então isso facilita para o produtor, né? Então, que nem eu te disse, uma excelente formulação que não vai te dar problema nenhum na recarga, não vai te dar problema nenhum de colocar com misturas, né? E, além de tudo isso, a gente tem ali os 2 anos sem precisar de armazenamento, aguentando altas temperaturas, então o barracão chega com a temperatura bem alta. Sim, ainda mais na região, assim, algumas regiões, né? Nas nossas regiões. Então ele não precisa, ele não tem essa necessidade. Então, isso facilita para o produtor. Porque planejar é difícil. Para a cana é mais difícil ainda. Porque a cana-de-açúcar, ela tem... não só depende de você, né? Depende de quem vai colher, de quem... Às vezes, a usina que tem mais o ciclo fechado, agora, fornecedor complica um pouco mais. Né? Letícia, você acha que, em anos em que o setor está com mais condições econômicas um pouco mais difíceis, né, digamos assim, eu acho que
todo cuidado com qualquer tipo de praga, parasita, enfim, é importante, né? Acho que não pode deixar de... Eu acho que ele entra e muita gente fala, tem que fazer o arroz com feijão. Eu acho que o nematóide já é... Um arroz com feijão, com certeza. É fazer arroz com feijão, não é? Sim. Sabe o que eu penso? A gente precisa começar a entrar numa seara. Existem alguns grupos, como eu disse para você, mais estruturados, mas a gente precisa, nós que produzimos cana-de-açúcar, precisamos pensar um pouco mais como cerealista. A gente tem que planejar a safra para que a gente colha o máximo possível. Muitas vezes a gente, eu sei, por exemplo, cana, o que complica? A gente planta e a gente não vai ter armazenamento disso. Não armazena. Vai armazenar açúcar depois, o etanol, mas a cana não. Só que a rentabilidade é muito importante. Então, o arroz com feijão que você fala é tudo hoje. Se a gente for pensar como nós estamos, faz muito tempo que nós estamos produzindo 70 toneladas por hectare. Então, a gente precisa ter essa visão, que o cerealista tem. Enquanto a gente praticamente dobrou a quantidade de sacas de soja no mesmo período. Então, a gente vem produzindo aí a cana nesse patamar. Porque a gente, às vezes, negligencia alguns fatores. E mesmo se você não for fazer análise, eu não acredito que uma aplicação de nematicida seja tão oneroso a ponto de você não receber esse... Porque se você não tem nematóide, você vai ter mais raiz, você vai ter mais caixa, você vai ter mais longevidade. Então, a gente precisa pensar um pouco, não só no corte em si. A gente tem que pensar que o que tem ali embaixo é para sempre. E a longevidade do canavial está nas raízes e na formação da soqueira no ciclo anterior, para a gente manter essa longevidade. Porque recuperar isso, existem produtos, mas o que eu posso te dizer é, se você já não está fazendo isso, você já está perdendo produtividade, você já está perdendo rentabilidade e, consequentemente, longevidade. Você vai reformar esse canavial mais cedo. Uhum. Então, desde herbicida até todo o trato cultural, sistematização da terra lá atrás, tudo isso envolve produtividade. E o nematóide, a gente negligencia na atualidade. Então, a gente precisa realmente entrar com isso no nosso feijão com arroz, como você disse. Perfeito. Quando a gente olha para o futuro da canavicultura, o que você imagina daqui 5, daqui 10 anos? Você acha que... A gente já falou que... Você já deixou isso muito claro aqui, que você acredita que o biológico vai estar sempre junto, de mão dada aí com produtos químicos. Mas você acha que esse manejo biológico, né? Essas bactérias, enfim, elas vão crescer, esse tipo de manejo vai crescer dentro da cana mais do que a gente vê hoje ainda? Você acha que tem espaço para isso? Eu acho que em todos os cultivos. Inclusive as indústrias químicas, por exemplo, a BASF adquiriu agora a Egbatec, que é uma empresa que vai a favor disso, né, de usar os biológicos. O que é importante? Eu acredito que as tecnologias não é mais fundo de quintal. Acho que daqui a 5 anos não vai ter mais muitas empresas de biológicos. Essa é a minha visão pessoal. Porque a gente vê que tem coisa que hoje, perdão da palavra, mas são água de batata, né? Não vai ter mais isso. Como químico, não tem mais isso, né? O químico, ou ele entrega, não tem alternativa, né? O que eu vejo a gente vai ter ali os biológicos premiums e eles vão cada vez mais ser relevantes no mercado. Eu não acho que a indústria química vai acabar, como nem eu te disse. A maior parte é preventivo. Na hora que o nematóide está instalado, o que você vai ter que fazer? Né? Então, não é só o biológico que vai agir. Ou, quando você tem uma doença já instalada, você vai precisar agir com um fungicida que tem ali um melhor ataque para esse fungo. Né? Então, eu acredito que é uma sinergia. Só que não vai mais ter amador, eu acho. Daqui a 5 anos, as tecnologias, as inovações vão ser ainda mais tecnológicas. Então, eu vejo que todas as empresas, a BASF mesmo, ela está bem... É bem nítida a preocupação dela, né? E em promover essas tecnologias, porque nós trabalhamos com inovação mesmo. Então, é bem nítido que a gente está indo para esse mercado. Agora, eu não acredito que ele vai tomar importância, mas é em tecnologia. Nós vamos ter melhores formulações, produtos mais, que eu chamo de agressivos, que são aqueles que são mais rápidos na ação. Eu acredito que as formas das bactérias e dos fungos que são utilizados...
ou até outras coisas, né, que já estão vindo por aí, mas a gente vê que eles vão estar na sua melhor forma. Eu acho que em 5 anos nós vamos ter um belo de um avanço aí. Perfeito. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para os produtores, uma mensagem final. Eu acho que você deu várias dicas aqui para eles, né? De não dormir no ponto, né? De incluir os nematóides nesse manejo que a gente fala que é arroz com feijão, fazer o mínimo, né? O máximo, né? Sim. Queria que você deixasse uma mensagem para eles também. Que você que está no campo está vendo lá a realidade, né? Sim. Eu acho que para o produtor eu deixo a seguinte mensagem. Ele tem que pensar no canavial a longo prazo, não só a curto prazo. E ele tem que pensar que existem várias alternativas. E eu tenho que puxar a sardinha para baixo porque ela é realmente focada no produtor. E integrar de maneira associativa todas as fases de produção. Então, o planejamento, a variedade, estudar a tua terra, teu histórico, conversar bastante com a área técnica das empresas que possam colaborar. Então, eu acredito que o produtor ele tem que usar das tecnologias, integrá-las e não esquecer de nada, não deixar as pontas soltas. Porque, senão, cada vez mais nós vamos estar perdendo e cada vez mais nós vamos estar reformando mais cedo. E a gente não está podendo reformar mais cedo, né? Porque a rentabilidade tem que prevalecer. Então, eu acredito que se eu fosse o produtor hoje, eu pensaria de maneira integrada e não deixaria nenhuma ponta solta, inclusive a de nematóide. Deixaria bem amarradinho, fez o tratamento, deixar a caixa livre para outra safra. Preparar aquele material que vai ser a sua produtividade no futuro. E com isso você vai ganhar aí bastante longevidade e rentabilidade. Perfeito. Beleza? Letícia, queria agradecer pela conversa de hoje. Foi muito legal. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Nossa, foi uma oportunidade ímpar para mim também. Você deve ter percebido que eu falo pouco, né? Gosto de falar bastante. A gente gosta disso. E eu até queria te falar, vocês dão assessoria, né? Para os produtores também, né? A base, nós temos uma equipe técnica bem robusta. Desde os RTVs também são bem... O pessoal da equipe de vendas são muito preparados. Mas nós estamos aí. Então, se precisar de qualquer coisa, nós temos um grupo bem robusto aí de pessoa bem capacitada que pode ajudar. Perfeito. Manejo integrado é com a gente mesmo. Obrigada, Letícia. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que acompanhou a mais esse episódio do DaCanaCast. Esse e outros episódios você encontra lá no nosso canal do YouTube, @revista RPA News. Se você quiser continuar bem informado sobre o segmento canavieiro, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br e siga-nos também nas redes sociais, @revista RPA News. Até a próxima!